A situação do meta do Pokémon Champions tá insana. Se liga nessa print do último torneio da VR, só tem Charizard. Desde que o jogo lançou, a gente teve um dos metas mais centralizados já vistos no Pokémon competitivo. Então hoje eu vim te explicar o porquê desse meta tá tão centralizado e como você pode tirar vantagem disso. Bora pro vídeo. Ter um meta centralizado não necessariamente significa ter um meta ruim. Eu pessoalmente achei a Regulation H do Pokémon Scarlet e Violet bem pior, mesmo sendo menos centralizada que essa daqui. A gente está jogando no meta com 4 arquétipos principais. O novo Big Six, que é aquele de Zard, Floette, Whimsicott, Basculegion, Kingambit e Garchomp, que assim, não chega perto do Big Six antigo, mas tudo bem. Charizard com Aerodactyl, Charizard, Aerodactyl, Farigiraf, Sylveon, Kingambit e Garchomp, Blastoise de Setup, que pode ter várias peças diferentes, mas geralmente leva a composição com Blastoise, Delphox, Incineroar, Sinistra, Kingambit e Sneasler. E Chuva, que é o arquétipo com mais variação. Geralmente ele é composto por Pelipper, Swampert, Arcaludon, algum Pokémon de telas, que vai ser ou Grimmsnarl ou Sableye, alguma Mega secundária, que geralmente vai ser Floette ou Metagross, e algum suporte extra, como Incineroar ou Sinistra. Mas por que esse meta está tão centralizado? Bem, não tem como responder com uma exata certeza, mas isso provavelmente está acontecendo pela falta de opção de Pokémon e de item do meta. Isso fez com que os Pokémon que já eram muito fortes, tipo Charizard, Whimsicott e Garchomp, e Pokémon novos que são extremamente power creepados, tipo Kingambit, Floette e Basculegion, fiquem ainda mais fortes comparado a todos os outros Pokémon do jogo. Curiosamente, o arquétipo de Chuva foi o que ficou mais forte com a adição de Pokémon novos ao jogo. Quando antes os top cuts de torneio eram dominados inteiros por time de Sol, a adição de Mega Swampert, Grimmsnarl e Metagross deu uma certa balançada no formato, justamente por adicionar opções que são boas contra o meta atual. O Metagross, por exemplo, consegue nocautear Floette e Garchomp em um hit antes que eles possam atacar. Então, qual a solução para esse meta centralizado? É simples, mais opções. À medida que a gente for ganhando mais atualizações e mais opção de Pokémon e itens para counterar esses Pokémon que já são fortes, a gente vai ver mais variação. Metagross, Swampert e Grimmsnarl já deram uma chacoalhada legal no meta. Opções que ainda não adicionaram, mas eu acho que vão ser interessantes em futuras atualizações, são Dondozo Tatsugiri, Mega Salamence, Mega Baxcalibur, Rillaboom, Amoonguss e Weezing. Bem como Landorus, Heatran e Urshifu para uns metas futuros com lendários. Por mais que pareça contra-intuitivo, para quem não manja tanto, a adição de mais Pokémon fortes em um formato aumenta a variedade daquele formato. Agora, vamos falar de como você pode usar esse meta extremamente centralizado para sua vantagem, por mais que possa ser entediante e repetitivo às vezes. As vantagens principais desse tipo de meta centralizado são a facilidade de você fazer team building e a facilidade para você treinar. Quando você for montar seu time, é interessante você já fazer o seu time pensando em exatamente como que você vai lidar com cada uma dessas matchups. Fica fácil também para você treinar, porque você meio que já sabe exatamente o que você vai enfrentar, mesmo que você esteja rodando um arquétipo padrão. A gente viu alguns arquétipos menos populares surgindo justamente pensando em counterar esse meta de maluco, Lycanroc com Frostless, Peristrap com Gengar, só para dar alguns exemplos. Também temos os times de Hard Trick Room, que mesmo estando menos populares agora, eles também são bem sólidos. Com a quantidade reduzida de Pokémon no meta, a gente também tem uma quantidade reduzida de golpes no meta. Com isso, você vai poder usar ferramentas tipo a VGC Multicalc, que vai estar aqui na descrição, para você otimizar os EVs dos seus Pokémon, já tendo em mente os golpes que você vai tomar nas partidas. O Wolf Glick, lá em 2016, quando ele venceu o Mundial, por exemplo, ele tinha um documento enorme com quanto de dano cada um dos Pokémon dele tomava para vários golpes do meta. Assim ele já conseguia prever se um Pokémon dele ia ser nocauteado ou não antes do oponente clicar o movimento. Em resumo agora, eu vou dar umas 3 dicas para você conseguir se aproveitar desse meta engessado que a gente está jogando. A primeira é se você for buildar o seu próprio time do zero ou adaptar um existente, já construa ele pensando em como você vai ganhar dos 4 arquétipos principais do meta. Segunda, se você for treinar, seja com um time seu ou um time já pronto, já chama algum amigo seu para treinar contra os times mais populares. E é importante que você tenha um bom plano de jogo para vencer cada um deles. E por fim, terceira dica, faça os seus cálculos. Pode ser no VGC Multicalc, pode ser na calculadora Showdown. Sempre que você tiver dúvida e puder olhar na calculadora, olha, não perde essa oportunidade. Com o tempo você vai acabar memorizando quase tudo, o que você tanca e o que você não tanca. E antes de eu terminar esse vídeo, eu tenho que endereçar um tópico que eu ainda não deixei muito claro no meu último vídeo. As Floettes do GTS do Pokémon Home. O que acontece? Essas Floettes que estão no GTS são, maioria, Pokémon criados ou clonados por meio do PKHex. E antes que me perguntem, sim, aqueles bots do Discord também usam PKHex para criar os Pokémons que eles te dão. De acordo com o código de conduta da Play Pokémon,
não é permitido o uso de Pokémon gerados por ferramentas externas em torneios oficiais. A gente teve incontáveis casos. O torneio que mais teve esses casos foi o Campeonato Mundial de 2023, em que os jogadores foram pegos com Pokémons genados. Nesses casos, o que acontece é que os Pokémon que foram comprovadamente gerados por ferramenta externa não podem mais ser usados no torneio. Então, se você tiver 1 ou 2 Pokémon que foram pegos, você vai ter que jogar o resto do torneio sem usar eles. Caso passe de 2 Pokémon, você vai ser desclassificado totalmente do torneio. Como eu disse antes, nós não temos ainda como saber como é que vai funcionar esse processo no Pokémon Champions, mas por via das dúvidas, eu não recomendo o uso de nenhum Pokémon que eu for pegar no GTS, e eu também não vou te ensinar a conseguir Pokémon assim, porque daí vai sobrar pra mim. Mas se você procurar isso, você acha. Obrigado a todo mundo que viu o vídeo, e por hoje é só. Valeu!